Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje a igreja celebra essa solenidade da Santíssima Trindade, né? O que é isso, né? A Santíssima Trindade é o próprio Deus, né? Trindade, né? Trindade faz alusão a três, né? É o Deus unitrino. Então, quando a gente fala Santíssima Trindade, ou o mistério da Santíssima Trindade, é o próprio Deus, o Deus uno e trino, um só Deus em três pessoas. Isso é um mistério que vai muito além da nossa capacidade, da nossa razão, que a gente só sabe porque nos foi revelado e é de fé, né? Então, Deus unitrino, é um só Deus, mas em três pessoas. Então, ou seja, o único Deus vivo e verdadeiro, para usar uma expressão também da Escritura, o Deus vivo e verdadeiro, ele é um Deus só, mas são três pessoas, de uma maneira que ultrapassa a nossa compreensão. Inclusive no céu, quando a gente estiver na glória, alguns santos dizem, mesmo quando nós estivermos diante de Deus, contemplando Deus face a face, participando da sua alegria, não é que a gente vai compreender plenamente. Deus sempre vai continuar sendo um mistério para nós. Depois a gente fala o mistério da Santíssima Trindade. Mas assim, uma reflexão que eu queria fazer no início da celebração, ou dessa homilia, é a seguinte, né? Tudo a igreja faz em nome da Trindade, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre, todos os dias, né? Então, toda missa a gente começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a conclusão da missa, o padre dá a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E não só a missa, mas todos os sacramentos, o batismo. Ontem eu batizei uma criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu atendo confissão ali, te absolvo em nome do Pai, do Filho. Ou seja, tudo a igreja faz em nome da Trindade. Então, por que, especialmente esse domingo, a gente celebra especialmente a Santíssima Trindade? Assim, ou, pelo menos assim, se faz sentido celebrar esse Deus unitrino, né, e louvar e fazer alusão a essa trindade, também como uma forma de catequese para os irmãos, né, para a igreja, como na próxima quinta a gente tem a Eucaristia, o mistério do Corpus Christi, né? Então, a gente celebra todos os dias a Eucaristia, mas um dia no ano a gente recorda, a gente celebra a presença real de Jesus nesse sacramento, ok, mas por que nesse momento, né? Por que hoje, então, que a igreja celebra a Santíssima Trindade? Por que não domingo que vem, ou daqui a alguns meses, ou antes? E aí, para entender isso, a gente precisa olhar para todo o ano litúrgico, para compreender como a igreja vai nos conduzindo na nossa fé. A gente tem que ir na festa mais importante do ano, que é a Páscoa, a ressurreição de Nosso Senhor. Ali, a vitória de Cristo sobre a morte, esperança de vida eterna para nós, sem dúvida, a maior festa cristã, a Páscoa. O Natal também é uma grande festa, o nascimento de Jesus, e é bacana celebrar ali no final do ano, agradecer pelo ano, renovar nossos propósitos para o ano que está começando, mas a maior festa cristã é a Páscoa. Até brincava ontem com as crianças, né? De repente vocês gostam mais do Natal que da Páscoa. No Natal você ganha uma bicicleta, na Páscoa você vai ganhar um chocolate, você gosta do chocolate, mas você gosta mais da bicicleta, então você acha que o Natal é maior, mas não, a maior festa é a Páscoa, sem dúvida, a ressurreição de Jesus, sua vitória sobre a morte. E é na Páscoa, celebrando a Páscoa, que a igreja recorda o que lhe foi revelado, a divindade de Jesus, nosso Senhor. Não é apenas o Messias, mas é Filho de Deus, e é o próprio Deus feito homem. A gente sabe que Jesus é Filho de Deus, mas pela Páscoa nós aprendemos que ele também é Deus com o Pai, um com o Pai, à direita do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Tomé, ele expressa isso, né, no 8º dia, quando ele vê Jesus, Jesus fala, toca aqui nas minhas chagas, bota a mão aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel.
E o que Tomé responde? Meu Senhor e meu Deus. Olha aí. Então, meus irmãos, essa é a fé católica. Jesus Cristo é Deus encarnado, é Deus feito homem. Não é uma criatura de Deus, mas é criador junto com o Pai e o Espírito Santo. Inclusive, nessa última reforma litúrgica, que tem aí uns 2 anos, e mudou alguma coisa na liturgia, isso foi inserido na conclusão de todas as orações, justamente para catequizar o povo, para nos formar no sentido da divindade de Jesus. Olha aqui, a gente responde agora, ó. Por nós, toda oração que o padre faz, todo domingo, todo dia, na verdade, na oração coleta ele diz, ao final, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, olha aí, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Antes a gente rezava assim, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, agora e para sempre. Aí depois mudou, agora é, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Então isso foi mudado justamente para nos formar nisso. Jesus é Deus e essa verdade nos é revelada a partir da Páscoa. E aí depois, no final do tempo pascal, nós temos o quê? A festa que recordamos semana passada em Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a força de Deus, o amor de Deus derramado em nossos corações, Ele que dá vida, Ele é revelado então à igreja a partir de Pentecostes. E é por isso então que no domingo seguinte, no caso hoje, nós celebramos a Santíssima Trindade, porque ela nos foi revelada e hoje a gente então celebra o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso também que na próxima quinta a gente celebra a Corpus Christi. Quando a igreja ali pelo século XII, XIII, ela achou por bem celebrar uma festa, como se estivesse faltando alguma coisa. Celebrar uma festa recordando a presença real de Jesus na Eucaristia. Vamos celebrar numa quinta-feira então, para recordar o dia da instituição, como na última ceia, quinta-feira santa, né? Então uma quinta-feira, mas qual quinta-feira? A quinta-feira seguinte à festa da Santíssima Trindade. Então, é na próxima quinta que a gente celebra Corpus Christi também por isso. A gente vai vendo todo o calendário litúrgico, como a igreja vai nos conduzindo e nos catequizando, nos formando, nos confirmando na nossa fé. Uma coisa que eu acho importante também dizer, quando a gente celebra a Santíssima Trindade, é que é um Deus que é um mistério para nós, mas acima de tudo é um Deus amor. Deus é amor, essa é uma definição também da Escritura. Deus é o nosso Pai amoroso, que veio até nós e se fez nosso irmão, e que pelo Espírito Santo habita dentro de nós. É a força de Deus que habita em nós. O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, e é um amor tão forte, que ele é mais do que uma energia, ou uma força, ele é uma pessoa. O amor entre o Pai e o Filho é um amor tão fecundo, que gera vida, gera a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é dado a nós então, e habita em nossos corações. E aí por isso, uma reflexão que eu queria fazer com vocês todos também, com as famílias que temos aqui, com os casais, né? Que é uma reflexão que vem muito de João Paulo II, quando ele falava da teologia do corpo, ele dizia isso, como a família, o pai, a mãe e os seus filhos, eles são uma expressão também do próprio Deus e da Santíssima Trindade. Todos nós sabemos pela nossa fé que cada um de nós é imagem e semelhança de Deus. E pelo batismo somos feitos filhos de Deus e temos em Cristo nosso irmão e que o Espírito Santo habita em nós. Mas algo que talvez a gente não tenha tanta clareza e vale a pena a gente lembrar é que a família é uma bela imagem do próprio Deus. Porque Deus sozinho não está sozinho, ele é uma comunidade de amor, uma comunidade perfeita de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim também a família. Por isso que a família é como que um desenho, uma imagem do próprio Deus. Uma família sozinha não está sozinha. Existem pessoas ali que se relacionam pelo amor, relações de amor ali. O homem e a mulher que se amam e se tornam filhos, aliás, pais, né, têm filhos. O seu amor é um amor tão vivo, tão forte, que ele é fecundo. Ele gera vida, gera os filhos. Por isso a família é uma bela imagem também da Santíssima Trindade, né? E que nós saibamos reconhecer isso, né? Esse Deus que ele é tão grande, misterioso para nós, mas é um Deus amoroso e um Deus próximo, um Deus que caminha conosco, que vem ao nosso encontro. Não é um Deus distante,
mas Deus que se fez homem veio até nós para nos salvar. Olha aqui, Deus amou tanto o mundo que deu, entregou o seu Filho único, para que não morra todo que nele crê, mas tenha vida eterna. Nos convida a participar da sua alegria, né, da sua glória. E o Espírito Santo é dado a nós justamente para isso. É o amor de Deus derramado em nossos corações, para que possamos reconhecer Jesus, nosso irmão, e chamar Deus de Pai. Então, agradeçamos a Deus por essa festa tão bela e por tanto amor derramado sobre nós. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Amém.